Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo aí que foi uma solicitação de um dos nossos inscritos aqui, Rodrigo Hellers, falando sobre imposto de renda. Se eu errei a pronúncia, me desculpe aí. Roda a vinheta. Bom pessoal, vocês já ouviram falar aquela frase que rico não paga imposto? Bom, isso está muito ligado à nossa filosofia de investimento, que é o buy and hold, que é o longo prazo, tá? Por que isso acontece então, pessoal? Porque no longo prazo, como a nossa ideia é sempre comprar ativos e não vender, você acaba não pagando imposto de renda porque você paga só na venda, conforme algumas regrinhas que nós vamos explicar agora para vocês. Para quem faz day trade, o sistema é diferente. Para quem faz day trade, você paga 20% sobre toda a venda. Então, além de pagar uma alíquota maior, né, é muito mais trabalhoso, né, para ti sempre estar gerando DARF, está pagando, quando você tem lucro, obviamente, né. Então, falando do nosso sistema de investimento aqui, que é o longo prazo, pessoal. Você só acaba pagando imposto quando você vende acima de R$20 mil por mês, obtendo lucro. Aí você acaba pagando 15% de imposto sobre esse lucro que você obteve, tá? Então vamos dar um exemplo para vocês. Se você vendeu no mês 200 ações a R$125, você obteve então uma venda de R$25 mil nesse período, nesse mês. Se desses R$25 mil vendidos você teve um lucro de R$3 mil, tá? Você acaba pagando então 15% sobre esses R$3 mil só, que daria então R$450, né? Se nesse mesmo período você vendeu essa mesma quantidade, porém teve prejuízo, né? Você vendeu R$25 mil, mas teve prejuízo porque sua compra foi maior, então você não paga imposto de renda, tá? Outro exemplo também, pessoal, se vocês venderam menos ações, vamos dizer que venderam 150 ações a R$125, dá uma venda de 18.750 naquele mês. Como foi um valor abaixo de 20 mil, vocês não precisam pagar imposto de renda, tá? Só vão pagar realmente quando for acima de 20 mil e obtiverem lucro. Mesmo vocês vendendo abaixo e tendo lucro, não tem importância nenhuma, vocês não precisam pagar, tá? Lembrando que mesmo não precisando pagar, você sempre tem que declarar o imposto de renda, tá? Isso é obrigatório, tá? Até esses dias um amigo não conhecido meu que investe me perguntou sobre isso, ele disse, eu compro, mas como eu nunca vendi, eu não declaro e não faço nada. Eu disse, não, cara, tá errado, vai ter problema. Então, se você comprou uma ação, você tem que declarar sempre. Está relacionado ao patrimônio, realmente. Está relacionado ao patrimônio, então você tem que declarar no informe de rendimento anual, tá? Então, sempre na declaração de imposto de renda, se você tem alguma ação, algum fundo imobiliário, você tem que declarar, mesmo não precisando pagar isso aí. Uma outra dica, então, em relação a isso, né, o valor, né, que a gente tem, não ultrapassar essa venda, alguns investidores também fazem aí o conceito de linha d'água, né? Então, o que seria isso? Eu posso fazer uma venda acima desses R$20 mil, mas ao mesmo tempo eu faço uma venda onde eu vou ter, em vez de lucro, vou ter prejuízo, para que anule, né, o meu lucro ou até mesmo deixe o meu global ali das minhas vendas em prejuízo. Então, com isso, né, como o Jonas comentou, a gente tendo prejuízo, a gente não precisa pagar o imposto. Um exemplo, a gente foi lá e fez uma venda de um determinado ativo a R$15 mil e teve um lucro ali nessa venda de R$5 mil. E a gente vai vender um outro ativo que ele está, digamos que a gente está em prejuízo nos mesmos R$15 mil, então ultrapassando uma venda de R$20 mil, mas tendo aí um prejuízo de R$5 mil. Então eu estaria empatado, não teria lucro, não precisaria pagar o imposto. Ou estou tendo um prejuízo de R$6 mil nessa venda, considerando no global vou ter um prejuízo de R$1.000 e não vou precisar pagar o imposto. Claro que isso é uma possibilidade, né, que isso pode ser feito, mas aí então tu teria que, como tu ainda acredita lá naquele papel, teria que recomprar ele depois, só que pode ter alguns riscos em relação aos valores, então isso tem que ser muito bem analisado, né? Normalmente a gente não faz essa prática, mas é uma dica caso em algum momento aí precise fazer alguma venda ultrapassando esse valor, tá? Em relação a fundos imobiliários também, né? Então a diferença é que fundos imobiliários, qualquer tipo de venda a gente tem que pagar e declarar o imposto, né, relacionado à venda,
E ainda a diferença é que em vez de ser 15%, vai ser 20% sobre o lucro. Então isso a gente tem que cuidar bastante, essa diferença aí em relação às regras para ações e fundos imobiliários. Lembrando então, de novo reforçando, que fundos imobiliários não tem um valor mínimo ali de venda que eu posso ter sem ter um imposto, né? Então toda venda ela tem essa incidência de 20%. O que o pessoal faz também em ações, que é uma técnica daqui a pouco, se você tem um ativo lá que você tem lucro, você quer sair dele, mas você tem 30 mil reais nele, tá? Vamos dizer em valor das ações. Em vez de vender os 30 mil no mesmo mês para pagar o imposto de renda, você vende 15 mil no dia 30 no mês e os outros 15 mil no dia 1º ou 2 do mês seguinte. Então você vai ter saído de todo ativo e como ficou abaixo dos 20 mil não vai precisar pagar imposto de renda sobre nada. Né? Perfeito. Isso é uma coisa que é bastante usada também. Mais uma dica, né? Mais uma dica, para nós fugidos do imposto de renda. Em relação a como pode ser feito isso, né? Então, depois... fiz alguma operação onde se enquadra a questão do imposto de renda. Então eu tenho que ir lá no programa da Receita, né? E gerar uma DARF, né? O documento de arrecadação de receitas federais, e gerar então essa DARF no valor que eu tenho que pagar em relação de imposto em relação ao meu lucro, né? E uma coisa que a gente pode fazer em relação a isso, né, é descontar alguns custos. Então tenho lá meu valor lucro, lá, sei lá, o meu lucro foi de R$1.000, eu tenho que pagar um imposto de R$150, mas posso deduzir custos de corretagem, custos do imposto que é retido na fonte, então, né, day trade vai ser um valor de 1%, nas vendas aí de swing trade, né, vendas que a gente vem comentando aqui, ele retém 0,005, né, então é um valor pequeno, né, mas que vai estar na sua nota de corretagem também. Exatamente, vai estar tudo descrito lá, mas que tu pode fazer essa dedução, né? Então, importante que o Jonas comentou aí, a gente pode pegar esse histórico dentro lá da própria corretora, né, com tudo certinho, esses dados, mas acaba sendo também um processo depois que a gente pode fazer tanto a declaração, tanto a geração da DARF, a gente pode usar um especialista também para fazer, e até mesmo a declaração que é obrigatória, né? Então isso a gente pode ir através de um especialista para fazer isso. Lembrando, se você quer você mesmo fazer a declaração do imposto de renda, não é difícil, é trabalhoso sim, mas não é difícil, é só baixar o programa da Receita Federal e seguir nos passo a passos, né? Lembrando que todas as corretoras elas informam mais perto da data de limite ali, que é em março, né, de declaração do imposto de renda, elas informam o rendimento anual, então especificado para vocês poderem fazer essa declaração de forma tranquila, né? Mas nós, né, preferimos então delegar essa função para um escritório de contabilidade, delegar essa função para um especialista nisso, muito em função do tempo que isso acabaria tomando da gente. Então a gente hoje, tanto a minha empresa quanto a empresa do Thiago, a gente trabalha no mesmo escritório, que é o escritório Ricker Personal, né? Que o dono lá, o seu Harry Ricker, é um amigo de família muito antigo, dos meus pais inclusive. Então como a gente confia bastante nesse escritório, confia bastante nas pessoas que trabalham lá, a gente acaba delegando essa função para eles, que são profissionais altamente capacitados, que a gente sabe que vão fazer de forma correta e a gente não vai ter problema nenhum amanhã depois com a Receita Federal. Editor, tem uns minutinhos ainda não? Tem. E uma coisa interessante também é em relação aos proventos, né? Eles já vêm descontados de imposto de renda, né? Quando a gente vai juros sobre capital, eles já vêm descontados lá na fonte, e quando a gente tem os rendimentos, né, eles também já têm esse desconto. Então, quanto a isso, a gente não precisa se preocupar, mas depois vai ter que declarar lá, né? Isso, tanto as compras, as vendas, o ganho de capital, os proventos, isso tudo tem que ser declarado lá. E o bom também da gente terceirizar esse serviço para o escritório é que se der qualquer problema a gente pode xingar. Né? Se tu mesmo faz, o erro é teu. Assim, se o escritório faz, né, depois tu pode cobrar ele se der algum erro, né? Isso é o bom também. Não é capaz, estamos brincando, né, gente? Mas fica a critério de vocês se vocês mesmos então querem declarar ou se vocês querem pagar um profissional para fazer esse serviço para vocês.
Espero ter esclarecido essa Isso. dúvida aí do nosso inscrito e dos demais aí, né? Isso é um assunto muito importante, então não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos aí, a gente está se preparando bastante sempre em relação ao conteúdo. Deixe suas dúvidas tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, para que a gente consiga também aí alcançar um número maior de pessoas aí com esse conteúdo que está sendo muito bacana. Isso. E deem o like no vídeo, né? Além de se inscrever no canal, deem o like nesse vídeo e deem like em todos os outros vídeos também do nosso canal. Por favor, pessoal. Estamos mitigando likes e inscritos. Mendigando. Mendigando? Mendigando, o que eu falei? Mistigando. Opa, falei errado. Eu acho. Falei errado. Eu acho. Tá. Ou eu escutei errado. Tá bom. E no Instagram também, nos sigam lá, pessoal. @SaveYourHolder, lá também a gente posta conteúdo bacana, notícias atualizadas e conteúdo sobre investimento, crescimento pessoal, bitcoins, que está em alta hoje em dia, né? E, enfim, sobre tudo do mercado financeiro. Feito, galera? Valeu. Valeu!